Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar livros que eu comprei na última viagem que eu fiz, que foi agora bem recente, eu voltei semana passada. Eu viajei para a Itália, foi a segunda vez que eu fui para lá, mas dessa vez eu fiquei numa cidade diferente do que da primeira vez. A primeira vez eu tinha ficado em Roma, foi em 2015, e dessa vez eu quis dar mais uma olhada, né? Eu e meu marido, a gente quis conhecer um pouco mais da Toscana. Então a gente ficou em Florença e de lá visitamos outros lugares, até porque os centros históricos dessas cidades toscanas costumam ser bem pequenininhos, né? Dá pra ver bastante coisa, não vimos tudo, claro, mas dá pra ver bastante coisa. Quando eu viajo, eu não sou uma pessoa que se liga muito em comprar roupa ou produtos de beleza, né? Que eu vejo que muitas vezes as pessoas tentam comprar, também às vezes comida. Eu não tenho muita paciência para esse tipo de compra. Normalmente, quando eu vou comprar alguma coisa assim de vestuário, uma ou outra coisinha, mas o que eu sempre faço é ir em livraria para comprar algum livro, postal ou marcador de página que tem a ver com aquela viagem. Essas ficam sendo as minhas lembranças. Então, toda vez que eu viajo, até aqui pelo Brasil mesmo, eu procuro comprar algum livro relacionado àquela viagem, se eu encontrar, né? E marcadores, com toda certeza, né? Então, dou aquela visitada nas livrarias ou nas lojas de museu, porque as lojas de museu costumam ter esse tipo de souvenir, né? Que é marcador e postal. E algumas boas lojas de museu sempre têm livros. Eu e meu marido, alguns livros a gente comprou meio que em conjunto. Livros que a gente quer ler, os dois querem ler, né? Não necessariamente ao mesmo tempo. E outros foram livros que eu comprei. Eu vou mostrar também aqui algumas coisas que eu comprei para dar de presente. E é isso, vamos lá. Eu vou então começar com um livrinho que eu comprei para dar de presente. Eu perguntei a algumas pessoas da minha família se elas tinham interesse em alguma coisa de lá, né? E a minha cunhada me disse que queria um livro em italiano. Eu sei que ela coleciona livros em outros idiomas, então eu comprei esse livrinho da Emily Dickinson, muito bonitinho. Ele faz parte de uma coletânea de cartas. E então você tem essa editora italiana que se chama Lorma e eles fazem essas edições que são bem pequenininhas assim de cartas de escritores. O nome dessa é Um Vulcano Silencioso, La Vita, né? Um vulcão silencioso, a vida. E atrás ele tem esse jeitinho de postal. E eu comprei da Emily porque, assim, essa coisa de você presentear alguém com livro, é interessante que o livro, eu acho pelo menos, ele tenha alguma coisa a ver tanto com quem vai ler o livro, quanto com quem tá presenteando. Então eu escolhi esse que é de uma autora que eu gosto, e que são textos curtinhos, que se a minha cunhada quiser, a minha cunhada não domina o italiano, se ela quiser, ela pode tentar ler e traduzir, né? Porque eu conheço várias cartas da Emily, e são textos relativamente simples, boa parte deles, e eu achei uma edição muito bonitinha, porque ela tem fotos da Emily, ela tem fotos de algumas das pessoas com quem a Emily se correspondeu, ela tem facsímiles das cartas dela, né? Ela tem aqui, por exemplo, a facsímile de um manuscrito. E esse é o livro sem aquela jacketzinha. E a jacketzinha pode ser fechada como um envelope, né? Você pode fechar aqui e encaixar aqui, né? Fica como uma cartinha mesmo. Então eles fazem essa jacket que também é temática com a coleção. Eu achei muito gracinha essa coleção. E acho que tem a ver com nós duas por causa disso, né? Uma poeta de que eu gosto e um livro que ela vai poder colecionar, juntar lá a sua coleção de livros em outros idiomas, mas que ela também, se quiser, pode tentar de fato ler o livro, considerando que ele tem textos curtinhos. Dá pra ali tentar dar uma traduzida ali com o Google Tradutor, né? Não vai ficar uma coisa muito difícil. Um outro livro que eu vou mostrar aqui agora é um livro que desses que eu e meu marido compramos juntos. Meu marido já leu a Divina Comédia toda e eu estou lendo assim bem devagar. Eu já passei, então tô meio que quase no final do Purgatório. O meu marido, a leitura que ele fez também foi muito longa. Ele leu comparando não, né? Porque não dominamos o italiano, mas ele leu edições bilíngues.
é mais uma tradução, ele tá, acho que aí há uns 5 anos mais ou menos, lendo texto histórico sobre a Divina Comédia, ele se apaixonou mesmo pelo livro e tá aí empreendendo esse estudo. Eu ainda tô iniciando com Dante, mas eu já li o Inferno, então os livros que nós encontramos que tratam de alguma questão do inferno, que é a primeira parte, me interessam. Um dos livros que a gente comprou foi esse Nel cerchio del golosi, a Tavola ai tempi di Dante, que é no Círculo dos Gulosos, né? Então, um dos círculos do inferno é a mesa no tempo de Dante, da autora Maria Conchetta Salemi. E a ideia é comentar os hábitos alimentares na época do Dante, e é um livro ilustrado também, né? Ai, tão bom livro ilustrado, é um livro fininho, e ele tem algumas reproduções de pinturas. O próximo livro que eu vou mostrar me foi indicado pela Paula, querida, que tem perfil no Instagram. E ela viu os meus stories da viagem e falou: nossa, você tá fazendo uma viagem muito parecida com a do livro A Room with a View, do autor E.M. Forster. Eu só conhecia o Forster de nome, nunca tinha lido nada dele. E depois que a Paula falou isso, além de ter ficado tentada a ler o livro, porque ele passava lá, me explicou que era uma espécie de romance-formação, que a protagonista era uma mulher, uma moça, né, uma moça, e que ela vai ter ali um pouco confrontados os seus valores vitorianos na Itália. Eu fiquei interessadíssima e eu percebi que tudo quanto é loja vende esse livro, porque existe um esforço, não sei se dá pra ver, a capa tão bonitinha, né, uma edição da Penguin, o livro tá em inglês, vende bastante livro em inglês lá nas livrarias, mas existe um esforço dessas livrarias locais, lojas de museu, de vender livros que tratem de Florença também no ponto de vista literário. E eu tô amando o livro, gente. Eu cheguei de viagem, comecei a ler, eu não consegui ler enquanto tava viajando, eu comecei a ler quando cheguei e eu estou amando, estou devorando. Eu já descobri que tem adaptação pro cinema com a Meg Smith e com a Helena Bonham Carter, então eu tô, tipo, doida pra assistir. Várias pessoas vêm me dizer que tanto o livro quanto a adaptação são maravilhosas, então esse é um livro que está aí com a leitura acontecendo. O outro livrinho que eu vou mostrar, esse eu já li porque ele é uma conferência, ele também é bem fininho e ele também diz respeito a uma passagem do inferno. O nome dele é Ulysses and the Limits of Dante's Humanism, ou seja, Ulisses e os limites do humanismo de Dante, de Lino Pertile, é uma edição bilíngue, então ele também tem aqui o título em italiano, e a editora é Itati. O que acontece? Quando a gente visitou Fiesole, que é uma cidade próxima a Florença, a gente foi lá para visitar sítio arqueológico lá, porque lá tem ruínas romanas e etruscas, né? Os etruscos são a primeira ocupação ali da região da Toscana, então ali tem um vasto sítio arqueológico com construções dos etruscos. Ali, nessa região, tem uma espécie de de filial de Harvard. E houve um evento lá, literário, e esse senhor falou, ele fez uma conferência, e essa conferência é sobre a passagem do Dante, a passagem a respeito do Ulisses no Inferno de Dante. O Dante não tinha acesso aos textos de Homero, mas ele tinha acesso a textos de outros autores que falam do Ulisses. E aí cria-se uma imagem do Ulisses aqui, né? E já uma imagem de uma certa virtude no sentido do humanismo, no sentido das descobertas, né? Porque o Ulisses tinha lá seus ardis. E a passagem na Divina Comédia é do Ulisses tentando descobrir a terra desconhecida, né? Tentando chegar à terra desconhecida, como uma espécie de grande empreendimento humano, empreendimento da razão, empreendimento da inteligência. E a discussão desse autor é por que apesar disso tudo que eu falei, o Dante bota o Ulisses no inferno. E então é uma discussão muito interessante, porque ele vai mostrar que Dante, ele ainda, por mais que Florença, né, seja conhecida ali como uma espécie de berço do humanismo e tudo mais, por uma série de motivos, né, incentivo às artes, incentivo à ciência, a República também, né, é uma região ali muito marcada por tentar institucionalizar uma república ao invés dos ducados, né, que eram muito comuns em outras regiões.
O Dante ainda é um homem medieval. O Dante era um homem medieval. E como um medieval, ele entende que grandes empreendimentos por parte dos seres humanos, eles não devem ser o ser humano ir lá e tomar aquilo e descobrir aquilo, porque isso seria orgulho. O Dante ainda está muito imbuído da visão religiosa, da visão cristã, e assim, a Divina Comédia é toda orientada pela teologia de Tomás de Aquino, né? Então, Ulisses estaria no inferno porque, embora ele tente buscar esse grande bem, que é a conquista pela razão e tudo mais, ele tenta pelos meios humanos, pelos meios terrenos, né? Ele não entende que qualquer grande acontecimento depende da graça divina. E isso cria um paralelo entre Ulisses e o próprio Dante na Divina Comédia. Dante, personagem da Divina Comédia. Porque o Dante é levado, né? Ele não escolhe fazer a viagem pelo inferno. Aliás, pelo inferno, purgatório e paraíso. É uma viagem que não deixa de ser para ele também uma viagem, um trajeto de desenvolvimento espiritual. Ele é chamado, né? Então isso cria um paralelo, porque o Ulisses meio que vai lá com o seu ímpeto humano e suas capacidades humanas tentar conquistar algo, e aí ele morre, né? Essa é a história que Ulisses conta na Passagem do Inferno. E Dante vai passar pelo mesmo lugar, né? Dante vai se aproximar dessa que era considerada a Terra Desconhecida, quando ele estiver se aproximando do Purgatório. Só que Dante foi levado, Dante foi pela graça, né? Então, isso é o resumo resumido da discussão desse livrinho aqui, muito legal. E agora eu vou mostrar um livro totalmente diferente que eu comprei pro meu irmão. Não é um livro, é um quadrinho. Eu já conhecia esse quadrinho da primeira vez que eu fui lá. O leitor de quadrinho aqui de casa, gente, é meu marido. Não sou eu, não. Eu leio de vez em quando. Mas meu marido conhecia alguns quadrinhos especificamente italianos, como o Dylan Dog e o Corto Maltese. E da vez que a gente viajou pela primeira vez, ele comprou um quadrinho do Dylan Dog. Eu li, sei lá como, né? Folhei. Porque eu não sabia italiano. Eu comecei a estudar italiano, gente. Vamos deixar isso claro que eu comecei a estudar italiano no final do ano passado e meu italiano é rudimentar. Por mais que eu não ache a língua muito difícil e eu consigo até ler um bocado de coisa, apesar disso, né? Por exemplo, eu tive muito mais dificuldade de começar a ler quando eu comecei a estudar francês. Mas neolatinas é sempre mais light do que, sei lá, alemão, por exemplo. E aí, dessa vez que eu comecei a estudar, também pensei num presente que tivesse a ver com meu irmão. Meu irmão é mais leitor de quadrinhos. Então eu comprei uma edição do Dylan Dog pra ele, que se chama, é uma edição de bolsa, é uma edição de banca mesmo, e né, tá até aqui com a data, 30 de abril de 2024, e o nome da história é um tranquilo venerdì di paura, que é uma tranquila sexta de medo. O Dylan Dog é um investigador que tá ligado ao sobrenatural, então ele não é só um detetive, um policial, ele também tá ligado aí a, enfim, coisas misteriosas e fantasmagóricas e tudo mais. Esse quadrinho, ele é traduzido, ele é vendido aqui no Brasil. Então, se você está a fim de ler, o único alerta que eu te dou é que esse é um quadrinho para adultos. Ele não é um quadrinho para criança, porque todas as cenas de violência, acidentes, são bastante gráficas, tá? Então, assim, não é uma coisa muito adequada para criança, não. Mas eu achei bem bacana. O Dylan Dog, deixa eu ver, achar aqui uma imagem que a cara dele esteja mais próxima. A imagem do Dylan Dog é inspirada na de um ator norte-americano. Eu não vou lembrar agora quem é, mas se eu lembrar, eu coloco. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui o nome dele. E ele tem essa peculiaridade de que o ajudante dele, né? Os detetives e seus ajudantes. O ajudante dele é o Groucho Marx, dos irmãos Marx, né? Então, aqui tem uma foto deles dois, ó. Uma foto, não, um desenho. Esse é o Dylan Dog. E esse é o Groucho. E eles são cheios de piadinhas, né? O Groucho, a característica dele é essa mesma, né? É a de fazer piadas, é a de fazer gracinhas verbais. E ele o fará bastante aqui, né? O fará bastante nos quadrinhos em geral. Eu comprei pro meu irmão, mas eu acabei lendo o quadrinho no avião, porque eu não tava conseguindo dormir, mas também não queria ler nada complexo. Li na volta e... o desafio para mim é que tem muita gíria, né, muita expressão idiomática, e uma das expressões idiomáticas que o Dylan Dog usa muito é Giuda Ballerino, né? Ele em vários momentos ele fala isso,
E eu fiquei meio na dúvida, eu fui confirmar com meu marido e ele falou que é isso mesmo, é uma espécie de macacos me mordam. Eu percebi que ele usava sempre essa expressão, uma espécie de macacos me mordam. Ele fala Judas bailarino, e Judas bailarino é Judas bailarino. Então, assim, é o tipo de coisa que eu gosto, porque é uma maluquice, né? É um detetive, o amigo, o ajudante dele é o Groucho Marx e a expressão idiomática dele é Judas bailarino. Eu adoro essa coisa, esse tipo de maluquice absurda. Então é isso, se você não conhece o Dylan Dog, dá pra comprar no Brasil, porém é isso, não deixe perto das crianças, porque não é exatamente a leitura mais adequada. Para os meus sobrinhos, eu comprei também um quadrinho, esse encadernado, esse não é a versão de banca exatamente, porque ele é encadernado, que é Les plus belles histoires de Medioevo, que é as mais belas histórias da Idade Média, com personagens da Disney, né? Você vê que tem o Pato Donald aqui. Então são várias histórias com personagens da Disney, Mickey, Pato Donald, essa galera toda aí, que se passam na Idade Média e que estão em italiano, e aí é pra gente ter um momento assim, tia-sobrinhos, né? Porque aí eu posso ler a historinha pra eles, né? Eles veem veem o desenho e a tia que está estudando italiano traduz. Momento fofura. O próximo livro que eu vou mostrar é o Doppio Ritratto, São Francesco in Dante e Giotto, de Massimo Cacciari, traduzindo é Duplo Retrato, São Francisco em Dante e Giotto, que é a representação, então, do São Francisco, que é uma figura importantíssima para a Idade Média, né? O São Francisco é importante por uma série de motivos, não só por ele ser fundador de uma ordem mendicante, mas o São Francisco, ele vai dar uma atenção à natureza que ela é nova, de certo modo. Né? Tem duas figuras que são muito importantes para restaurar a natureza na consideração, seja filosófica, teológica ou pictórica, que são o São Francisco de Assis e posteriormente São Tomás de Aquino, quando ele vai ler Aristóteles, né? Quando ele vai começar a trazer o Aristóteles. E é a partir, então, dessas figuras que a gente vai ter nas artes, por exemplo, a representação da natureza no fundo dos quadros, porque até então a pintura medieval, ela era muito simbólica. Então as pessoas não tinham perspectiva direito, as pessoas, o tamanho delas tinha a ver com a importância delas. Então, por exemplo, uma pintura religiosa, Jesus vai estar sempre maior do que as outras pessoas. O fundo era meio dourado ou vermelho, a cor da pele das pessoas era diferente. Então você ainda não tem uma busca por naturalismo. Essa busca ela é bem gradativa e vai ajudar muito o olhar que essas figuras, né, como São Francisco, São Tomás, vão ter para a natureza. Né? E aqui esse livrinho, esse é um livrinho que eu não li ainda, tá? Meu livro pequenininho, mas um livro então que vai tratar da representação da figura de São Francisco, seja no Dante. Eu ainda não cheguei na passagem de São Francisco no Dante, porque ele vai aparecer obviamente no Paraíso. Por conversas com meu marido, já sei mais ou menos o contexto que isso vai acontecer. E o Giotto é um artista, pintor e arquiteto importantíssimo, florentino também, a gente, para vocês terem uma ideia aqui, uma representação pictórica do São Francisco. Né? Eu, inclusive, visitei igrejas que tinham representações da vida do São Francisco. Eu, inclusive, fui nessa igreja. Engraçado, que aqui tá dizendo que tá Museu do Louvre. Mas eu vi um pedaço disso aqui. É uma espécie de... Sabe aquele quadro que são vários quadrinhos juntos? Ele tem um quadro no meio e vários quadrinhos em volta, assim? Não sei o nome disso direito, mas que é isso aqui, que é São Francisco recebendo os estigmas. Não sei se é a mesma pintura, mas é bem parecida com a que eu vi na igreja de Santa Croce, que é uma igreja que no passado pertenceu aos franciscanos, né? Então, e São Francisco é uma figura muito do meu interesse, assim, é um dos santos que eu gosto mais. Eu tenho uma relação intensa com São Francisco, com a oração de São Francisco, né? Desde criança eu ouvia essa música, essa oração cantada na igreja e ficava toda arrepiada. Até hoje eu fico toda arrepiada, é uma oração que me comove. Vou mostrar aqui um livro que meu marido comprou, mas que se eu tiver oportunidade alguma vez na vida, eu vou querer ler, porque eu adoro esse tipo de coisa. Que é La Vita Quotidiana a Firenze ai tempi di Dante, que é a vida cotidiana em Firenze no tempo de Dante, de Pierre Antonetti. Né? É isso aí, vida cotidiana no tempo do Dante. Esse é o livro mais robustinho. Se eu tiver tempo de ler, lerei, porque eu gosto muito dessa descrição de vida cotidiana no passado. Mas não foi eu que escolhi esse livro, gente. Então, não sei muita coisa sobre ele, não. O outro livro que eu comprei foi esse Florence Stories. Esse livro é de vários autores e ele não é um livro inteiro. Ele é fragmentos de livros que
tratam de Florença de algum modo. Boa parte desses textos aqui é literária. Então ele tem texto literário, tem texto não literário. E assim, gente, edição da Everyman's Library. Eu acho simplesmente maravilhosas as edições dessa editora. Essa capa lindíssima que representa um afresco. Aqui atrás a gente tem uma pintura da Florença antiga. Isso aqui é uma jacket. Quando tira a jacket, o livro ele tem uma apresentação assim bem classiquinha, né? Capa de tecido, lombada com letras douradas, assim, uma coisa linda. E eu vou dizer aqui pra vocês alguns dos textos que tem nessa edição. A gente tá quase chegando no final do vídeo, tá? Não costumo fazer esses vídeos de livros que eu comprei, não, mas esse aqui foi uma seleção especial. Então, bom, vai ter fragmento da Divina Comédia, né? Começa com a Divina Comédia do Dante, depois vai ter fragmento do Decamerão, do Boccaccio. Aí tem uns escritores aqui que eu não conheço, Antônio Manetti, Benedetto Dei, mas dos que vai ter do Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, eu vi várias coisas dele, porque ele era um artista, então a gente viu obras de arte dele lá. Mas o Vasari também escrevia, e ele é considerado o primeiro historiador da arte, porque ele vai falar da vida dos artistas, né? E é sobre exatamente isso que vai estar aqui, essa é uma edição em inglês, esqueci de falar. Então, o trecho que vai estar aqui dele é do livro chamado The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects. Então, a vida dos mais excelentes, não sei se traduz em português assim, né, dos melhores, sei lá, pintores, escultores e arquitetos. Além desses, então, vou citar as pessoas que eu conheço, tá? Vai ter do Stendhal, Rome, Naples and Florence, vai ter da George Eliot, um livro chamado Romola, vai ter do Mark Twain, Henry James, o do Hilke é um livro que eu tenho, vou mostrar aqui, e que eu vou mostrar assim, quando eu acabar de falar desse, que é o último que eu vou mostrar. Que é um livro que eu comprei antes de viajar. Esse não comprei em Florença, então comprei em português. Mas desse livro do Hilke, chama aqui tá Diaries of a Young Poet, mas a minha tradução é o Diário de Florença. Né? Aqui tá como Diário de um Jovem Poeta. E.M. Forster, o livro que eu mostrei pra vocês, A Room with a View, que pretendo ler inteiro. Mas vai ter D.H. Lawrence, 2 livros. Quem mais aqui que eu conheço? Salman Rushdie é o último escritor com um livro The Enchantress of Florence. Mas tem vários autores aqui que eu não conheço ou nunca li. E eu fiquei bem curiosa. Mas assim, comprei sabendo que são fragmentos, tá? Não são livros inteiros. Eu não sei se esse tipo de livro interessa a todo mundo, ler pedaços de livros, mas eu fiquei bastante interessada. Acho que pode ser também no caso dos autores que eu não li, ou cujos livros citados aqui eu não li, né? Pode ser sim um incentivo para que leia no futuro, né? E terei uma visão, pegarei emprestada uma outra visão aí de Florença. Eu disse que era o último livro, mas não é o último não, tem um outro aqui, mas já que eu falei do Rio, vou falar do Rio depois, então eu falo do último, que vocês já devem estar sentindo falta aí, né, considerando os últimos projetos que aconteceram aqui no canal. Bom, esse então comprei no Brasil, que é o Diário de Florença. O Rio que faz uma temporada em Florença, ele fica uns meses lá, me parece, e ele decide escrever um diário para quem? Para Lu André Salomé. Então ele vai falar da sua estadia lá e se direcionando, se reportando a essa que foi uma grande amiga e também um amor, né? E eu shippo demais essa história, eu adoro o Hilke, tanto quanto como poema, no Cartas ao Jovem Poeta, como no romance, né? Eu aqui no canal até tem resenhado o romance dele, Os Cadernos de Mouse Lawrence Bridge, né? Então o Hilke é um querido aqui e esse livro, gente, é muita fofura. Eu tô lendo muito devagar, ele tem ilustrações também. Ilustração não, representações das obras que ele comenta. Mas é aquele olhar sensível, muito poético, né? Sobre as coisas, tudo muito lindo, né? E muito inspirador também. Agora sim, o último livro, né? Eu, como Ferranter, achava que eu deveria ter algum livro de Helena Ferrante em italiano, mas como meu italiano ainda é rudimentar, não me arrisquei a comprar dos livros maiores, até porque eu tenho a impressão de que quando a gente ainda tá tateando um novo idioma, que ler não ficção é mais fácil do que ficção. Porque a ficção, a literatura, ela tende a ter estruturas mais sofisticadas de construção de palavras, uso de palavras, muita conotação, e eu tendo a achar mais difícil se você não domina o idioma. Então eu decidi comprar o L'Invenzione Occasionale, a Invenção Ocasional, que é um livro que ele não está traduzido do Brasil ainda, mas que eu tenho a edição em inglês.
E isso é uma coletânea de crônicas que a Helena Ferrante publicou no jornal The Guardian. É um livro ilustrado também, ele tem umas ilustrações muito bonitinhas para cada crônica. Eu já conheço as crônicas, eu tenho esse livro no Kindle, embora a minha amiga Lili tenha me emprestado a edição dela, Lili numa viagem, acho que ela comprou, ou ela importou mesmo, não lembro, me emprestou, eu decidi ter, comprei no Kindle, mas agora eu tenho italiano, e como são textos que eu já conheço, é uma boa maneira de praticar o italiano, né? Então também, além de ter um livro de uma das minhas autoras favoritas, poder, de fato, praticar o italiano nessa fase aí, muito inicial minha com o idioma. Então finalmente, terminei o comentário sobre os livros. O que eu vou mostrar pra vocês agora é aquela parte farofa, né? Que é a parte em que eu comprei um monte de troço, um monte de marcador, de postal. Eu vou compartilhar alguns aí com vocês. Não sei se vou lembrar todos os museus. E os apoiadores do canal já sabem, já mostrei tanto nos stories quanto no nosso grupo do WhatsApp, que o sorteio do mês vai ser com esse tipo de coisa, né? Vai ser com um caderninho, com capa medieval. Eu adoro esse tipo de coisa, né? Que é tipo... saltério, breviário, eu não sei como é que chama esse negócio aqui. São notas musicais. Isso aqui é... saltério é o nome de um instrumento. Não é saltério, não. Esqueci. Breviário, também não tenho certeza se é. Mas, enfim, eles têm essa ilustração aqui, né? Uma pintura. Esse aqui tá até como se ele tivesse gastinho, né? Não sei se é exatamente igual esse aqui o que vai ser sorteado, não, mas é desse tipo aqui. E aí ele tem a letra do hino. E essas bolotas aqui é a primeira notação musical, né? A notação musical hoje em dia é diferente. Antigamente era assim, esses pontinhos, né? Então vai ser um caderninho tipo esse aí. E alguns marcadores tipo esses aqui, que eu vou mostrar, né? Tem esse postal que eu visitei um mosteiro que eu amei. Eu adoro visitar claustro, gente. Outra vida eu fui freira. Meu sonho de adolescente era ser freira, por incrível que pareça. Eu tenho essa idealização aí, maluca, com vida consagrada. Até hoje. Eu adoro, inclusive adoro ler vida de santo. Enfim. E aí, esse aqui era a biblioteca do Mosteiro de São Marcos. E hoje ela é um museu dedicado a livros, produção de livros, pinturas representando aulas com pessoas ali lendo livros, escrevendo livros, né? Tem uma pintura de uma aula de São Tomás de Aquino. E tem uma parte da exposição que é com os materiais para fazer esses textos, as iluminuras, as ilustrações, os pozinhos lá das tintas, o material para costurar o livro, enfim. Os livros eram enormes, né? Os livrões assim grandes. Esses livrões estão lá expostos, então tem esse postal. Eu gostei muito desse outro postal, que é uma representação de Florença antiga. Ele até vem com o nome de Fiorenza, provavelmente aí de um italiano mais antigo. No Museu Casa de Dante, o Museu Casa de Dante foi meio decepcionante, assim. A casa onde ele está pode ter sido a casa em que Dante morou, não tem nenhuma certeza, parece que tem muito pouco material sobre a vida do Dante. E a exposição não tem nada do Dante. Então, o que ela tem é uma reprodução de possivelmente como era o quarto do Dante. Ele tem uma espécie de biblioteca com várias edições da Divina Comédia em vários idiomas de várias épocas, mas é muito essa exposição interativa, onde você tem textos, vídeos, óculos de realidade virtual, onde vai falar um pouco da época do Dante, vai falar pouco do próprio Dante, da obra do próprio Dante, mas vai falar mais ali do contexto, poetas que eram amigos do Dante, poemas que eles trocaram, enfim, é um pouco sobre a época do Dante. Então eu achei que é pouca coisa, e eu achei a livraria da loja bem pobrinha. Inclusive esses livros aqui sobre a vida do Dante a gente comprou em outras livrarias de outros museus, porque lá mesmo tava tudo muito superficial, assim. Mas comprei esse marcadorzinho com a cara do Dante e com essa passagem famosa, né, que abre o livro, nel mezzo del cammino di nostra vita, né, no meio do caminho da nossa vida. Ele se encontrou numa selva escura, que é como começa, né, o poema. Ele se vê numa selva escura, dá uma desmaiada, Dante desmaia várias vezes nesse poema. Uma outra coisa que eu achei lá muito legal eram esses marcadores com essas letras imitando iluminuras de livro antigo, né? Então eu comprei uma com a letra A e a outra com a letra do nome do meu ilustríssimo marido. Essa aqui super genérica que eu comprei numa livraria, que é um tema de comida, né? Itália, a gente também lembra de comida, da boa comida, inclusive comi muito bem na Itália. Esses marcadores lindérrimos, assim, que eu encontrei em um dos últimos museus que eu viajei. Ele é mole, tá vendo? Ele é meio tipo de tecido. Esse aqui representa, aqui no alto, ele tem a representação da Basílica de Santa Croce, que foi o
última não, foi a última. Uma das últimas igrejas que eu visitei foi essa aqui, foi a Santa Croce. Que era essa que tinha... que pertenceu aos franciscanos, que tem algumas representações da vida de São Francisco. Ela também tem uma exposição que mostra... Florença sofre muito com inundações. Essa situação que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul é histórica lá em Florença. Eles têm o ar não transborda, a água chega a 5 metros, e eles têm, assim, acho que uns 4 ou 5 eventos históricos da água ter subido demais. Então a cidade tem marcos. Além da cidade ter plaquinhas com fragmentos da Divina Comédia, ela tem marcos de onde a água chegou. E na Santa Croce tem alguns lugares com obras danificadas. Alguns museus lá em Florença tem. Eles mostram obras danificadas, e em um dos lugares que eu fui, inclusive, eu não vou lembrar exatamente agora qual foi, ele tem uma sala toda só com obras danificadas pela inundação. Esse marcador vinhozinho, ele tem uma representação do Palácio Vecchio, que era um prédio administrativo, já um museu. Ele fica ali na Piazza della Signoria, que é uma das praças principais. E Dantinho, né, não podia faltar também. Esse não foi no Museu do Dante, foi num desses... Eu não lembro qual foi, um dos últimos museus que eu visitei. Também com a mesma passagem. Eu adorei também esses marcadores com imagens de uma Florença mais antiga, essa cor bem terracota, que é bem a cor da cidade, né? Muita gente comentou isso quando eu postava foto no Instagram. Deixa eu mostrar, porque o livro que eu tô lendo, eu tô marcando com um marcador desse, porque como é Florença no século XIX, eu achei que combinava. Presentadas, não é mesmo? E eu vou com muito cuidado para não desmarcar a página onde eu tô, né? Esse também aqui, tá vendo? Também aqui a Ponte Vecchio, famosa Ponte Vecchio, nessa corzinha aí, terracota. Volta o livrinho aqui pra pilha. Esse aqui, que é a Santa Maria Novella, foi a primeira igreja que eu visitei nessa viagem, né? Na primeira viagem foi o Duomo de Florença, que é a igreja principal lá, né? A catedral. Essa Santa Maria Novella é uma igreja muito bonita, ela parece pequena por fora, mas por dentro ela é enorme. E esse crucifixo, eu acho que não dá pra ver muito. Esse crucifixo, esse tipo de crucifixo tem mais de uma igreja, né? Que não tá dando pra ver mesmo. Não tá focando. Ele ainda tem alguma influência bizantina, né? Enfim, não vai dar pra ver. Bom, na Uffizi, eu não podia não comprar os marcadores daquelas pinturas tudo lindas, maravilhosas, né? Então, Caravaggio, um dos meus pintores favoritos, comprei essa cabeça da Medusa, que eu acho maravilhosa. Assim, Caravaggio tem qualquer coisa, né? As pessoas na pintura do Caravaggio são muito diferentes, né? Para além de outras questões, o chiaro escuro, um pseudo-realismo, né? Porque as figuras do Caravaggio estão sempre colocadas de uma maneira meio estranha na pintura, né? Elas são muito reais no sentido de que elas parecem pessoas reais, parecem pessoas pobres, parecem pessoas doentes, a unha tá suja, a pessoa tá com a cara assim, meio de que tá passando mal, alguma coisa, ou que vai te matar, né? Eu adoro um autorretrato do Caravaggio, que ele tá com a cara tão feia que parece que ele vai enfiar uma faca na sua barriga. E assim, Caravaggio de fato matou uma pessoa, né? Enfim, ele é meu companheiro de aniversário, né? Faz aniversário junto comigo, 29 de setembro. E eu acho a cara das pessoas dele muito transtornadas, assim, isso me pega demais. E não dava pra não ter um Caravaggio. Eu comecei um raciocínio e não terminei, né? Desculpa, gente, eu não sei mais do que eu tava falando, mas enfim, é isso aí. Bom, tinha que ter 2 Botticellis, né, muito importantes, um pintor florentino que o mecenas dele era o Lorenzo de Medici, né? Florença é tudo Medici, gente. Todo prédio que você vai tem alguma relação. Os Medici comandaram Florença por várias gerações. E eles eram grandes mecenas, e eles foram os mecenas do Botticelli. E essas pinturas são muito icônicas. Aqui a gente tem o Nascimento da Vênus e aqui a gente tem a Primavera. Eu acho que eu gosto até mais da Primavera. E essa senhora, lourinha, que tá aqui, ela é a famosa Simonetta, que é conhecida como a mulher mais linda de Florença, uma mulher por quem Giuliano de Medici se apaixonou. Ela era uma mulher casada, ele escreveu uns poeminhas pra ela lá, os Medici gostavam de escrever uns poeminhas, e ela morreu muito cedo, parece que ela teve tuberculose, morreu muito jovem, mas ela tinha essa beleza estonteante, e aí Botticelli, apaixonado por ela, faz todas as pinturas com a cara dela. De fato, é uma mulher muito bonita. Isso é uma coisa que eu comentei com meu marido, que eu realmente acho essa moça, ela parece uma pessoa, né? Eu não acho que ela tá... Por mais que convenções né, estejam por trás da produção dessas pinturas, eu tenho a sensação de que ela parece uma pessoa, de fato, né?
E tá aí Simonetta imortalizada nas pinturas de Botticelli. Um dos grandes chamarizes do Mosteiro de São Marcos são os afrescos do Fra Angélico. Fra Angélico, que depois foi beatificado, então ele tanto é chamado de Fra Angélico como de Beato Angélico. E ele era um monge desse mosteiro dominicano e ele faz essas pinturas para ajudar no sentimento piedoso ali, na atividade, né, da vida espiritual dos seus companheiros de mosteiro. E são pinturas muito etéreas, muito espirituais, né? A gente teve a oportunidade de ver várias, porque todas as celas tinham alguma pintura do Fra Angélico, além de algumas pinturas maiores, mais importantes, mais famosas. Então a gente comprou esses marcadores com anjinhos do Fra Angélico. Por fim, quando a gente foi a Siena, que é uma cidade muito bonita também, Siena é bem mais medieval no aspecto do que Florença. Florença tem ali um misto de medieval com já o início do Renascimento, porque Siena foi devastada pela peste negra, né? A Florença foi atacada também, mas Siena foi muito devastada e isso causou uma espécie de atraso, né? Atraso econômico, atraso no desenvolvimento. Então, o centro histórico de Siena todo é muito medieval. E é uma cidade então muito bonita de visitar, porque ela tem essa cara mona de cidade medieval mesmo. E a gente visitou a Catedral de lá, que é muito bonita também, que tem muito trabalho com mármore e trabalho no chão. Então a gente comprou esses marcadores que representam esses trabalhos no chão, que eram de vários artistas. Esse aqui que a gente comprou, por exemplo, eles eram principalmente, porque como a igreja demorou a ser feita, ela não teve só um artista principal. Esse aqui é do Neroccio di Bartolomeo de Landi e esse aqui é do Pinturicchio. Eu só tinha ouvido falar do Pinturicchio. Eu adoro esse nome, Pinturicchio, é um nome muito maravilhoso. Enfim, então isso aqui são trabalhos de mármore que ficam no piso da igreja, né? Não sei se dá pra ver direito, aqui é uma sibila. E por que sibila, né? Porque existia aí uma ideia, um pensamento na época de uma tentativa de conectar a cristandade, a cultura cristã com a cultura clássica, né? Visto que havia uma valorização da cultura clássica, de mostrar que, na verdade, os profetas, as sibilas, os vates da antiguidade já tinham, de certo modo, vaticinado a vinda do Cristo, né? ou certas mensagens cristãs. Então, é por isso que não é incomum a representação de sibilas. Por exemplo, a Capela Sistina tem sibilas também. E é isso, gente. 40 minutos. Eu não sei como é que vai ficar editado, mas falando aqui do bruto, 40 minutos falando de minhas compras de nerd leitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês não tenham ficado cansados. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mas eu espero que tenha sido minimamente aprazível. É isso aí. Muito obrigada sempre aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho, a você que me acompanha aqui, que tá sempre me fazendo companhia, conversando comigo. Um beijo, até a próxima. Tchau.